Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de nosso programa Como Estudar na Argentina ou qualquer país da América Latina. E qual que seria o benefício desse programa, não? Você deseja fazer um intercâmbio educacional na Argentina ou qualquer país da América Latina, então esse é seu programa. Se, por exemplo, quer aprender espanhol, aprovar nos principais exames de proficiência, apresentar documentação necessária, gente. Esse daí é o mais importante. Eu sempre tive problema quando precisei estudar em algumas universidades, que documentos são obrigatórios para eu poder levar e que tudo no final dê certo, né? Então, esse é o seu programa, gente. Então, eu vou te convidar a se inscrever em nosso canal, poder ativar as notificações para que você consiga acompanhar todos os nossos programas, porque, gente, eles vão te ajudar muito se realmente esse daí vai ser seu foco, né, gente? Então, venha com a gente e ative as notificações. Siga a gente no canal, hein? E quem sou eu? Quem sou eu, gente? É um prazer conhecer vocês. Meu nome é Tayana e eu sou professora do Instituto Aprender Espanhol Online. O Instituto Aprender Espanhol Online é uma escola de espanhol responsável por ajudar a mais de 2.000 alunos a aprovarem os principais exames de espanhol para poder ingressar em alguma universidade na Argentina, gente. Uma escola maravilhosa. E qual que vai ser o tema do episódio de nosso programa de hoje? Então, hoje vamos a falar da Universidade de Buenos Aires, gente, da Argentina. Nossa querida, maravilhosa UBA, que é muito conhecida por muitos estudantes, por exemplo, que querem viajar para poder estudar medicina. Exatamente. Uma universidade espetacular. E qual que é a nossa intenção, né? Então, o que a gente vai explicar o dia de hoje? Como que funciona a universidade? Qual que vai ser o método de ingresso da universidade, né? As oportunidades de carreira que você vai ter. Por quê? Por que é isso, gente? Lógico, tem as pessoas que vão para poder estudar medicina, mas não é só isso, gente. Se você, por exemplo, tem outra capacidade, você quer estudar exatas, você quer estudar medicina veterinária ou qualquer outra, é uma universidade genial, uma universidade cheia de oportunidades. Então, saber de algumas oportunidades de carreira dessa universidade é muito importante, não, gente? Então, a gente vai te ajudar nesse episódio poder saber como procurar esse tão desejado intercâmbio educacional para a Universidade de Buenos Aires, tá bom, gente? Então, falando um pouquinho assim do contexto, né? Porque, perfeito. Eu estudei na escola, terminei meu ensino médio, ou estou prestes a terminar meu ensino médio. Mas e agora? A pergunta, né? Tipo, o que eu vou fazer? Você já descobriu sobre algumas oportunidades, por exemplo, de estudar em outro país, né? Você está no Brasil, você quer ter outras oportunidades também, né? Então, estou no ensino médio, estou terminando a escola. O que eu faço agora? Então, gente, eu só tô te falando que muitas pessoas estão até pulando essa etapa do Enem, gente, e iniciando a carreira logo depois da escola, lógico, seguindo sonhos para as melhores universidades da América Latina. E um desses é Buenos Aires, que pode a Universidade de Buenos Aires, na Argentina, gente, que pode te ajudar, pode te auxiliar nesse tão desejado sonho que você tem para ter uma experiência diferente, né? Então é muito comum surgir essas dúvidas de, por exemplo, onde que eu posso começar? Perfeito, eu quero viajar, eu quero fazer um intercâmbio fora do Brasil, quero ter mais oportunidades. Aprendendo espanhol, claro, né? América Latina, na Argentina, né? Na Espanha. Mas
como que eu devo começar, né? O que que eu vou estudar? Perguntas comuns, gente. O que que essa universidade vai me oferecer? Vai ser perfeita para mim? Vai precisar mais alguma coisa? E como que eu posso entrar nessa universidade? Gente, perguntas totalmente comuns que até eu teve, gente, quando eu vim estudar aqui para o Brasil, mesmas perguntas, gente. É o mais comum do mundo ter esse tipo de oportunidades, né? E por que a Universidade de Buenos Aires, né? Por que que eu tenho que escolher essa universidade, né? Um dos principais passos que a Universidade de Buenos Aires recomenda, no caso, é realizar uma carreira. O candidato deverá apresentar o ciclo básico. Então, gente, vamos lá. Eu escolhi a Universidade de Buenos Aires para estudar. Então, a principal coisa que vocês têm que ter em consideração é apresentar o ciclo básico comum, o certificado de nível V2. Ou seja, o espanhol é essencial se vocês querem fazer um intercâmbio educacional, tá bom? Então, juntamente, lógico, a todos aqueles documentos que a gente falou no início, que é importante, né, de obrigatórios para a universidade. Então, gente, eu decidi fazer o intercâmbio educacional. Eu decidi ir para a Argentina, eu decidi optar pela Universidade de Buenos Aires. Vocês já têm que ter em consideração que vocês precisam de um certificado B2, né, de espanhol, ou seja, vocês precisam aprender o espanhol para poder entrar nessa universidade e para poder entregar os documentos necessários. Então, totalmente obrigatório. Gente, e como que funciona isso? No caso deles, eles têm um artigo 5 da resolução número 3836, 11 do Conselho Superior da Universidade de Buenos Aires. Eu vou ler para vocês. Então, artículo 35. Gente, eu vou ler em espanhol e vou explicar rapidinho para vocês, tá bom? Artículo 35. Todos los estudiantes cuyo título de nivel secundario provenga de una institución cita en un país no hispanohablante deberán poseer un nivel mínimo de conocimiento y uso del español equivalente al nivel B2 del marco de referencia común europeo. El postulante deberá acreditar el nivel de español requerido a través de cualquiera de las certificaciones otorgadas por la Universidad de Buenos Aires. Ou seja, para eles é totalmente importantíssimo vocês apresentar essa prova, né, certificado que vocês têm um nível de conhecimento básico não, intermediário, desculpa, gente, V2. Então, não tem opção de vocês não poder apresentar esse certificado e poder, lógico, entregar os documentos necessários. Pelo artigo deles, eles não aceitam estudantes que não apresentem esse tipo de certificação. Então, gente, o espanhol é importantíssimo se você realmente escolheu estudar na Universidade de Buenos Aires. Então, gente, a Universidade de Buenos Aires, a gente já falou no artigo a importância da prova de certificação B2 intermediária, quão importante é o espanhol para poder entrar nessa universidade. Mas por que a Universidade de Buenos Aires, gente? A Universidade de Buenos Aires é uma das maiores e melhores universidades da América Latina. Ela oferece o curso de medicina que muitos estudantes brasileiros, principalmente, procuram, né? Então, uma das coisas legais dessa universidade é que eles aceitam no país, né, nessa universidade, estudantes estrangeiros. Então, uma oportunidade maravilhosa para um brasileiro, por exemplo, que quer estudar na Argentina medicina, por exemplo. Lógico,
e qualquer outra carreira, né, gente? Não é só medicina, tem outras carreiras. Ela é localizada na capital da Argentina e ela é financiada pelo governo federal. Ou seja, ela é gratuita. O ingresso você não paga nada, né? Porque no caso ela é financiada pelo governo federal. Então, uma oportunidade muito boa, gente. Se vocês quiserem estudar e ter essa oportunidade de carreira, é maravilhosa, não é? Ela é a primeira universidade também latino-americana em oferecer um ranking das 100 melhores do mundo. Ou seja, a gente está falando de uma universidade totalmente prestigiosa, gente. Se vocês realmente querem estudar uma boa universidade no estrangeiro, um intercâmbio educacional, a Universidade de Buenos Aires, conhecida como UBA, né? Ela é perfeita. E também, por exemplo, continuando falando um pouquinho da faculdade de medicina que eles oferecem, eles constam, no caso, com 6 hospitais que você pode estudar lá e praticar nesses hospitais. Ou seja, eles têm todo o equipamento necessário para poder se tornar um bom médico, né? No caso, é na capital da Argentina e hospital nas clínicas também. Então, tem vários lugares onde vocês podem fazer, por exemplo, a residência, né? Então, vocês vão ter lugares onde vocês vão poder praticar uma vez estudando lá nessa universidade, tá, gente? E um dos maiores benefícios, falando da universidade, né, da UBA, é justamente o fato da oportunidade de poder se formar em medicina e não pagar por isso, né, gente? Se a gente tá, normalmente, uma vez que a gente sai da escola, uma das maiores preocupações que a gente tem, nossa, perfeito, eu quero estudar isso, mas como que eu vou estudar se eu, por exemplo, eu tenho que fazer o vestibular, tenho que fazer o Enem, aqui no Brasil, falar do Brasil, né, gente? Tem muita coisa para fazer, mas e se eu não passar? Poxa, o que eu faço agora? O que eu vou ter que oportunidades que eu vou ter para poder estudar realmente? E se você quer fazer um intercâmbio educacional na América Latina, na Argentina, na Universidade de Buenos Aires, essa é uma oportunidade genial, porque você sai da escola, você se foca e fala assim, não, eu quero estudar medicina, por exemplo, mas eu quero ter a oportunidade de estudar de graça. Essa daí é uma oportunidade que todo mundo procura uma vez formado para não ter que pagar depois, por exemplo, se eu quero um financiamento. Então, é uma oportunidade maravilhosa ele se dar todo o conhecimento, né, na área de medicina, ter como vocês fazerem a residência, né, lugares capacitados para você aprender na prática e ainda assim estudar de graça. Então, é um diferencial enorme da Universidade de Buenos Aires, porque a gente está falando que no caso, por exemplo, a diferença do Brasil, a gente faria um investimento, não faria? Então, a gente pagaria quase 700 mil, talvez, ao recorrer do nosso ciclo dos 7 anos. No caso, voltando a falar, né, no caso de medicina, por exemplo, né, tem outras carreiras, mas como a gente está falando dessa faculdade dentro da Universidade de Buenos Aires, então a gente está mostrando mais ou menos um exemplo para vocês se situarem. No caso da gente fazer um investimento de 700 mil, a gente vai ter que ter um ciclo de 7 anos na universidade, né? E depois vai ter que pagar. Então, realmente é algo muito pesado, né? Então, ter a oportunidade de estudar nessa prestigiosa universidade de graça é espetacular, né? Falando, até eu quero, gente. Perfeito. E... então, além do ingresso nas universidades, vestibulares, né, o processo de seleção de muitas universidades, existem um outro tipo de benefícios também, falando dessa universidade, né, a opção da universidade, por exemplo, gratuita, como a gente já falou, né, ou particular, porque tem também, se a gente fala de universidades em Buenos Aires,
Tem as universidades onde você pode estudar gratuitamente, mas também tem algumas universidades que você paga uma mensalidade de R$ 1.200, tá? Nesse programa, a gente vai focar no caso da Universidade de Buenos Aires. Mas se vocês acharem legal, fala pra gente, comenta pra gente. Nossa, quero saber mais dessas universidades. Fala um pouquinho mais de outras universidades em Buenos Aires ou América Latina, que é muito importante pra gente, tá? Que a gente consiga trazer conteúdo bacana pra vocês se prepararem para o intercâmbio educacional. Né, a gente falando da Universidade, né, de Buenos Aires, ela vai agregar muito valor, né, pessoal, profissional, vai ajudar na fluência de outro idioma, porque sim, né, vocês não vão continuar no Brasil, vão ter que aprender o espanhol, então, ter outro idioma no seu currículo para a parte de trabalho, né, para empresas, é muito rico, é muito importante. Então, isso realmente vai te trazer, vai te agregar muito na vida profissional também, né? E, além de tudo, você terá mais autonomia e menos medos, né? Porque, querendo ou não, também você irá a outro país, você aprenderá outra cultura, vivenciará outras coisas, você se tornará um pouco mais independente, né, gente? Isso daí é muito legal. E você vai poder exercer a função no Brasil, tá? Também em outros programas a gente já vai falar, né? De como funciona. Você estudou, por exemplo, medicina na Universidade de Buenos Aires. Você se formou, você é médico, mas e agora? Eu quero voltar para o Brasil. Como que eu faço para poder exercer minha profissão? O que preciso fazer? Né? Tudo isso a gente vai explicar, tá, gente? Se vocês quiserem, só ir para nosso canal que você vai ver nossos vídeos explicando um pouquinho mais disso, gente, que também é muito importante. E reconhecimento e destaque, né, acadêmico, universidades como a UVA possui, né? Então, ter um diploma de lá, de uma universidade que é altamente conhecida como uma universidade muito prestigiosa na América Latina, então você vai ter um reconhecimento, né, gente? Eu estudei na Universidade de Buenos Aires, me formei lá, então é maravilhoso. Então, esse reconhecimento é muito importante, né, gente? A hora de... no momento que você escolhe a universidade que você quer estudar para poder se formar na carreira que você sonhou sempre, né? Então, uma das primeiras perguntas que a gente sempre tem, né, quando você escolhe uma universidade, sobre suas carreiras, sobre a universidade, né, são perguntas comuns, tipo, perfeito, eu escolhi essa universidade, mas que carreiras ela me oferece? Será que essa universidade é boa o suficiente para mim? Será que eu preciso escolher essa universidade? Então, são coisas muito importantes quando você escolhe a universidade que você realmente quer fazer a sua carreira, né? Você quer se formar como profissional, no caso, né? E falando um pouquinho da Universidade de Buenos Aires, mas agora falando das faculdades, gente. A Universidade de Buenos Aires, como já falei no começo, ela não possui somente medicina, tá? Tem outras carreiras, então se você realmente... O seu foco, na verdade, é fazer um intercâmbio educacional. Perfeito, perfeito. Essa universidade tem 13 faculdades, tá? E elas são separadas para grado, licenciatura, professorado e tecnicaturas. Eu vou explicar um pouquinho para vocês porque que eu falei em espanhol, porque são palavras que você vai ver muito na hora de você dar uma olhada no site da universidade, mas eu vou explicar cada um deles, no caso, tá? No caso de grado, que seria a graduação praticamente, né? São aquelas que permitem a formação de conhecimento profundo, ou seja, vai ser a sua carreira. Gente, por exemplo, eu quero estudar engenharia. É um exemplo. Então, uma graduação, tá, gente? Licenciatura.
vai ser um título acadêmico que é obtido ao acabar uma carreira universitária mais de 3 anos. Ou seja, o que significa? Tem algumas carreiras, gente, que tem duração de 5 anos, tem duração de 7 anos, tem duração de 3 anos. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem um pouquinho um caso aqui do Brasil. A medicina dura aproximadamente 7 anos sem especialização, tá? Então, a gente já tem uma formação. Engenharia tem uma graduação de 5 anos sem especialização também, né? Porque depois você faz toda a pós-graduação, se você quer continuar naquela parte acadêmica, tá? Então, engenharia, 5 anos. Tem, por exemplo, letras, que dura aproximadamente uns 3 anos, se eu não me engano. Então, letras entraria nessa classificação de licenciatura. São graduações, só que tem menos tempo. Então, ele chama, no caso, a universidade chama de licenciatura. E grado, no caso de graduação, tá? Essa é praticamente a diferença. Tem o professorado que ele chama, né? Que seria o conjunto de professores capacitados e contratados para ensinar numa faculdade. Então, essa universidade tem um corpo de professores, né? Muitos professores, especialistas, né? Nas áreas, ensinando dentro dessas faculdades, tá? E as tecnicaturas, que é um grau, uma graduação universitária, mas orientada especificamente na área técnica. Então, as tecnicaturas são aqui chamadas como técnicos, tá? Por exemplo, um grande exemplo aqui de técnicos aqui no Brasil, o Senai, só para vocês entenderem mais ou menos o que seria, né? No caso, Brasil comparado com Buenos Aires, tá? E a duração é muito menor. Tem alguns técnicos que duram 1 ano, tem alguns técnicos que duram 2 anos, mas é muito raro durar mais que isso, tá? Então, a gente está falando dessas diferenças na universidade para duração de anos praticamente, e o professorado é o conjunto de professores que são capacitados para estudar, para ensinar dentro da universidade. Perfeito? E falando um pouquinho então, aquelas 13 faculdades que eu falei que estão dentro da Universidade de Buenos Aires, né? Temos primeiro a Faculdade de Medicina, que é chamada de FMed, tá? Depois, se vocês quiserem procurar na internet, vocês acham muito rápido, facilmente, tá? Ela possui, atualmente, mais de 24 mil estudantes. Possui hospital, como eu já tinha falado no início, né? Hospital, clínica, institutos de pesquisa. Ou seja, eles se importam muito de, além de formar um bom profissional, né, um médico, eles também orientam um pouco na parte da pesquisa, né? Porque o médico, além de trabalhar num hospital, numa clínica, também pode ir na área de pesquisa, né, gente? Vai ser muito a parte que vocês falariam assim, nossa, eu gosto dessa parte, eu gosto dessa parte. Então, são diferentes áreas, né, que vocês podem continuar uma vez vocês escolherem a carreira, por exemplo, de medicina, tá? E atualmente, ela possui 7 carreiras de graduação e 7 técnicas. Então, dentro dessa faculdade, a gente está falando que tem 7 carreiras, né? Talvez tenha especialização, além da medicina também. Tem algumas carreiras mais técnicas, mas dentro dessa faculdade. Então, a gente está falando de um edifício gigante com muitas salas, né? Para as 7 carreiras e as técnicas também. Falando de outra faculdade, né, porque são 13, temos também a de agronomia, tá, gente? Que é chamada de FAUBA, tá? Atualmente, ela possui 5 carreiras dentro dessa faculdade, tá? Um prédio grande,
só relembrando, tá? E 5 técnicos, tá? A faculdade de Arquitetura, Desenho e Urbanismo, chamado de FADU, tá? Ela é independente, né? Que normalmente, por exemplo, aqui no Brasil, tem algumas universidades que juntam a universidade, por exemplo, de arquitetura com engenharia ou a parte de exatas, porque às vezes a arquitetura, na verdade quase sempre, tem algumas matérias que são focadas em exatas também. Então, às vezes, eles têm o costume, né, de juntar essas carreiras, mas nesse caso, na Universidade de Buenos Aires, essa faculdade é independente. Ela não é independente da Faculdade de Exatas, Físicas e Naturais, tá? Esse daí seria outra faculdade. E essa faculdade de Arquitetura e Urbanismo atualmente tem 7 carreiras, tá, de graduação. Não tem nenhum técnico dentro dessa faculdade. Temos também a Faculdade de Ciências Econômicas, tá? Chamada de FCE, tá? Ela é uma unidade acadêmica que tem mais estudantes de faculdade na UBA. Então, essa faculdade, ela atualmente é a que tem mais estudantes dentro da Universidade de Buenos Aires, tá? E ela possui 5 carreiras de graduação. E aqui tem, de novo, a Faculdade de Ciências Exatas Naturais, que eu falei faz pouquinho tempo, né? Que antes era junto com a Faculdade de Urbanismo, né? De Arquitetura, mas agora é totalmente independente, tá? Então, ela é a Universidade de Ciências Exatas e Naturais e é chamada de FECEM. E atualmente ela tem 11 carreiras de graduação e 7 conjuntos de professores, ou seja, professorados, né, que eles chamam. Ou seja, tem muito professor dentro dessa faculdade, né? O que a gente tá falando de 7 conjuntos, é muito professor mesmo. E dentro dela, provavelmente, com certeza, deve estar a engenharia. Se você, por exemplo, é de paixão da área de exatas, nossa, é uma faculdade gigante, linda, imensa, que depois vocês podem até pesquisar, é muito legal. Temos também a universidade, né, a Faculdade de Ciências Sociais, que é chamada de FESOC, que atualmente ela possui 5 carreiras, tá, de graduação e 5 conjuntos de professores, né, professorados que ele chama, né, ou seja, muito professor, assim como a Faculdade de Ciências Exatas, né. Temos a Faculdade de Ciências Veterinárias, gente. Se você é apaixonado por animal, deve ser maravilhosa. Ela é chamada de FEVET. E atualmente tem 2 carreiras de graduação e uma de licenciatura, gente. Lembrando que a licenciatura é que aproximadamente dura de 2 a 3 anos, mais ou menos, tá? Então, ela é menor que a graduação, tá? Somente relembrando essa parte. Temos a Faculdade de Direito, que atualmente possui 3 carreiras e um conjunto de professores. É uma universidade grande, tá? Uma faculdade grande, mas não possui tantos professorados, né? Como as outras universidades, que provavelmente têm mais estudantes, né? E a faculdade também de Farmácia e Bioquímica, que é chamada de FFIB. Depois, gente, todas essas abreviações vocês encontram muito fácil quando você entra no site da Universidade de Buenos Aires para vocês conhecerem todas essas faculdades, tá? Essa faculdade de Farmácia e Bioquímica atualmente tem 3 carreiras, tá? E 2 técnicas. Que técnicas é aquele que tem menor duração até que a licenciatura, tá, gente? E também temos a Faculdade de Filosofia e Letras, gente. Filosofia e Letras deve ser maravilhosa, né? Eu sou totalmente de exatas, então eu não vou entender muito o que eles falam, mas deve ser, quem realmente gosta disso, deve ser incrível. Ela é chamada de FFIL, tá? E atualmente possui 9 carreiras de graduação e 8 conjuntos de professores. Gente,
Para ser uma faculdade de filosofia e letras, possui muitos professores. Ele está quase competindo com a faculdade de exatas. Então, deve ser uma estrutura gigantesca, né? E tem aqui a Faculdade Específica de Engenharia, gente, a FIUBA. Cara, e eu pensava que, por exemplo, a Faculdade de Engenharia, pensando assim, relembrando aqui no caso do Brasil, né? A gente não tem vamos ter uma faculdade de exatas, uma faculdade de engenharia, muito bem assim separado, é incrível. A Universidade de Buenos Aires é totalmente estruturada para isso, né? Muito legal. E atualmente essa Universidade de Engenharia, você que ama essa carreira, né? Ele possui 12 carreiras de graduação, tá? Tem também a Faculdade de Odontologia, que é conhecida como FUUBA, tá? E que somente é cursada ali, não tem nada mais, nada menos que a carreira de odontologia. Então, só tem essa carreira de graduação nessa faculdade, tá? E por último, a Faculdade de Psicologia, que tem atualmente 3 carreiras e um conjunto de professorados, né? Professores. Então, gente, tem muitas oportunidades de carreira, né, gente? Falando assim na parte de graduação, estamos falando de 13 faculdades e cada um com sua estruturação diferente. Então, é realmente uma universidade prestigiosa, né? Que dá tudo que você precisa quando você vai estudar e escolhe uma carreira para você exercer profissionalmente, né? Uma universidade muito boa. Então, não estamos falando somente que ela possui medicina. Nossa, vou estudar medicina, só vou porque tem medicina. Não, gente. Tem outras possibilidades. E a gente está falando de uma universidade totalmente gratuita. Então, é uma oportunidade enorme. E agora, por exemplo, você me fala assim: ok, eu me formei, eu estou formado, perfeito. Eu já passei dessa fase de sair da escola, vou fazer graduação, eu já me formei, mas mesmo assim eu quero ter a oportunidade de, por exemplo, fazer uma pós-graduação em uma universidade prestigiosa também, tá? O intercâmbio estudantil na Argentina ou qualquer outro país da América Latina. Também pode. E é interessante, né? Porque quando você pensa em pós-graduação, tem especialização, tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doc, tem muito. Ou seja, você tem a graduação, mas ainda tem um mar de possibilidade de você aprender e se capacitar ainda mais. Então, se, por exemplo, você fala assim, tá, me formei, mas eu quero ter essa oportunidade. Será que essa universidade de Buenos Aires é boa para mim? Eu posso ter essa oportunidade também? Pode ter essa oportunidade. A Universidade de Buenos Aires, ela também capacita na parte de pós-graduação. E tem assim, começando um pouquinho falando, né? Tem a parte de carreiras de especialização, né? Que, no caso, assim, explicando, né? Na parte de especialização, eles têm a finalidade de aprofundar no domínio do tema de uma área determinada. Então, por exemplo, eu me formei, mas agora eu quero ser especialista em alguma coisa. Vou me colocar como exemplo. Eu sou formada, né, em engenharia aeronáutica, mas eu gostaria de fazer uma especialização em estrutura de uma aeronave, ok? Pode, gente, você pode se especializar no que você quiser, tá? Mas é muito importante, sim, na hora de você escolher a universidade, saber se realmente ela vai me entregar o que eu preciso, tá? Então, isso é muito importante. E explicando, assim, da Universidade de Buenos Aires, né? A gente já falou que ela é muito prestigiosa, ela é reconhecida na América Latina, então é uma oportunidade genial. Você tem que ver, lógico, a sua carreira, o que você se formou e se ela oferece cursos específicos, né? Porque especialização
é muito específico. É você abordar um tema específico e se aprofundar nisso, né? Então, você vai realmente precisar saber, no caso, sua carreira, o que você gostaria de se aprofundar. Isso daí, o primeiro você, antes de você escolher a universidade, saber isso, né? O que eu quero aprofundar na minha carreira, né? Mas, falando de universidade, ela é maravilhosa. No caso, então, da carreira de especialização da Universidade de Buenos Aires, ela tem uma duração mínima de uma carreira de especialização, que é de 368 horas, tá? Que vai ser equivalente a aproximadamente de 23 créditos. Por que eles chamam de créditos, né? Eles, para um crédito, são 16 horas. Quando você fala de pós-graduação, você chama todas as suas disciplinas, por exemplo, eu vou me especializar, mas eu vou precisar fazer algumas disciplinas, né? Algumas aulas. Você precisa ter o máximo de pontuação para poder obter os créditos. Então, quando você vai apresentar o resultado final, num caso de uma pós-graduação, ele fala assim, para você poder passar nessa especialização, você precisa obter 23 créditos. É só isso, tá, gente? Então, lógico, quando você escolhe as matérias para você estudar, você vai ver em cada matéria quantos créditos tem em cada matéria, tá? Então, isso daí é totalmente importante. Assim, você terminando, né, finalizando essa pós-graduação, no caso, finalizando essas 368 horas e finalizando os 23 créditos, que para eles é totalmente importante, ótimo, você já passou e se formou na carreira de especialização na UBA, ok? Porque esses 23 créditos são referentes à Universidade de Buenos Aires, tá? Cada universidade tem seus créditos específicos, tá? Então, a gente está especificando para, no caso, da Universidade de Buenos Aires, tá? E uma vez que você é formado, né, graduado, você vai receber um diploma, né, oficial como especialista da Universidade de Buenos Aires. Incrível, né? Imagina, se formou, você é especialista da Universidade de Buenos Aires. Deve ser uma sensação maravilhosa. Bom, gente, e falando agora dos mestrados, né? Porque a gente está falando da pós-graduação, falamos da especialização e agora o mestrado. Uma coisa importante, né? A gente precisa saber, né, que o mestrado tem o objetivo de proporcionar uma formação acadêmica ou profissional. Por que a gente fala isso? Porque a gente tem o mestrado acadêmico e o mestrado profissional, tá? Ele vai aprofundar no conhecimento, no teórico, na metodologia, né, na tecnologia, gestão artística, de âmbito disciplinar, né, interdisciplinar, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, principalmente, quando você escolhe um mestrado acadêmico, muitas vezes você tem a possibilidade, né, de, por exemplo, ser professor de uma universidade, né? Que para ser professor de uma universidade, numa carreira específica, você precisa, no mínimo, ter um mestrado, que é classificado como mestrado acadêmico, né? Você fala que você vai seguir a carreira acadêmica dentro da sua carreira, né? Então, né, a gente tem aquela separação de mestrado acadêmico e mestrado profissional. Assim como no Brasil também tem a Universidade de Buenos Aires. Ele vai separar o mestrado acadêmico do mestrado profissional. Muitas vezes o mestrado acadêmico também, ele é orientado à pesquisa, né? Então, é disciplinar e interdisciplinar. E eles vão exigir, no caso da UBA, ele exige um trabalho final em formato de dissertação. Ou seja, você vai ter um projeto, né, uma pesquisa,
Você vai fazer as suas matérias, você vai entregar os créditos, né, que a gente comentou no início, né? No caso de mestrado, é uma quantidade diferente de créditos, que já vou conversar com vocês. Então, explicando um pouquinho como vai funcionar o mestrado acadêmico, então, você vai escolher uma pesquisa, você vai desenvolver ela, né, além das matérias, das aulas que você vai ter, né? E no final você vai entregar um trabalho em formato de dissertação. Já os mestrados profissionais, eles vão consolidar, tá, a sua competência. Por exemplo, eu quero fazer um mestrado profissional porque eu quero trabalhar uma aplicação determinada profissionalmente. Vou me colocar de exemplo de novo, né? Engenheiro aeronáutico. Você pode se especializar em uma área, por exemplo, aerodinâmica ou estruturas, vai ser mais fácil, estruturas. Você se especializou nessa área, perfeito. Você quer fazer uma pesquisa, um estudo na parte profissional, você está especificando, está se aprofundando, consolidando o seu conhecimento, tá? Na aplicação profissional. Então, seu mestrado é praticamente para você depois trabalhar com isso futuramente numa empresa. Então, a gente está falando profissionalmente mesmo, tá? E ele também, no caso da UBA, ele no final, ele requer um trabalho de finalização de curso também, tá bom? Agora falando da duração do mestrado. No caso do mestrado, a duração mínima na UBA é de 704 horas, que são equivalentes a 44 créditos, tá? E para graduado, no caso, você estudou lá a graduação, né? Eles vão estender o diploma, no caso oficial de Magister, que eles chamam, da Universidade de Buenos Aires. Ou seja, você tem a possibilidade de fazer um mestrado já feito uma graduação em outra universidade, não tem nenhum problema, como você também pode se formar na própria Universidade de Buenos Aires, né, numa carreira que você sempre quis, né, e depois se estender na parte de pós-graduação, né, lógico, sempre pensando, vou no mestrado acadêmico ou no mestrado profissional, tá, gente? Então, são 2 tipos de mestrados que vocês podem optar, tá bom? E os créditos, já expliquei anteriormente na parte de especialização, né? Você vai ter, uma vez que você escolher um curso, uma aula determinada com a quantidade de créditos específicos. Você somente precisa estar ciente que precisa finalizar a parte de mestrado com 44 créditos. Gente, que isso é muito importante, que senão você não finaliza sua pós-graduação, né? Falando ainda um pouquinho mais da pós-graduação, temos os doutorados, tá? Que você pode fazer uma vez que finalizou seu mestrado, tá? Você fez mestrado, nossa, gostei muito, quero continuar na área de pesquisa, na área acadêmica, quero continuar. O que vem depois do mestrado é o doutorado, gente. E uma tarefa fundamental de um candidato que quer fazer doutorado é a realização de um trabalho significativo. Ou seja, uma das coisas mais importantes quando você quer estudar doutorado é uma contribuição original, que diferencia do mestrado. Por quê? Quando você faz mestrado, você pode fazer um projeto, talvez dando uma continuidade em alguma pesquisa que já estava sendo feita, se você quer otimizar isso. Agora, no caso de doutorado, você precisa de uma contribuição totalmente original, ou seja, você vai ter um conhecimento de especialização científica, de tecnologia escolhido, tá? Então, você precisa se certificar sempre de ter uma contribuição. Como que meu trabalho vai contribuir, por exemplo, na medicina, tá?
Então, precisa ser totalmente original, né? No caso da UBA, ele tem planos de estudos de doutorado, né? Especializados, né? Personalizados, e eles têm um prazo de duração de 6 anos, máximo de 6 anos, e possibilitando a ampliação, ou seja, o que significa? Quando você fala assim, eu quero fazer doutorado, no caso da UBA, tá? A gente está explicando na Universidade de Buenos Aires. Ele fala assim, perfeito, você foi aceito, você vai estudar agora doutorado. Você terá um tempo de duração para finalizar o doutorado de 6 anos. Então, você tem 6 anos para poder finalizar. Mas perfeito, nossa, alguma coisa deu errado, eu preciso de mais tempo. Perfeito, o que a UBA fala? Você tem esses 6 anos, mas se você tiver que prolongar, ampliar um pouquinho mais o tempo, você tem 2 anos a mais para você falar assim, eu preciso de mais 2 anos para poder finalizar o meu doutorado. Perfeito, ele fala que pode, tá? É uma coisa legal de saber, porque às vezes o tempo passa tão rápido, né, gente? Então, saber essas dicas é muito importante, né? E uma vez que você se forma, né, recebe o seu certificado, né, como doutor, e também tem a possibilidade, né, se você formou lá, fez sua graduação, foi para mestrado, depois para doutorado, eles têm de diploma de oficial de doutor da Universidade de Buenos Aires, por exemplo. Nossa, fui lá, estudei, não sei, engenharia. E eu quis fazer meu mestrado profissional. Agora eu quero fazer meu doutorado. Você vai sair com um certificado oficial como doutor da Universidade de Buenos Aires. Nossa, que legal, né? Olha o título, que incrível. Bom, gente, e agora continuando para finalizar a parte de pós-graduação, temos o pós-doutorado, que aqui no Brasil é conhecido como pós-doc. Ok? E como que funciona no caso? Esse programa, ele é direcionado principalmente, não, na verdade, totalmente, né, para doutores de universidades nacionais e internacionais, ou seja, ele recebe estrangeiros, tá, gente? Então é uma oportunidade incrível brasileiro, você que quer participar, que quer fazer um pós-doutorado, é incrível, né? E como que funciona, né? Então ele tem uma duração mínima de 3 meses e máxima de 2 anos. Ou seja, você pode, mesma coisa que o doutorado, né, que era 6 anos, se você podia pedir um pouco mais, pedir mais 2 anos, mesma coisa. 3 meses e você pode ir no máximo até 2 anos se você precisar. E como que funciona? Então, nesse caso, os candidatos, eles vão ter um plano de trabalho, tá? Eles vão precisar ter também uma estadia em algum programa ou projeto, né, de pesquisa desenvolvido na faculdade, tá? E o que vai acontecer? Vai ter o projeto, que eles vão fazer aquela investigação, mas além disso, eles vão precisar participar de algum programa de pesquisa para poder fazer e realizar esse plano de trabalho, né? Então, uma vez cumprido esse informe de plano de trabalho, a faculdade vai emitir, no caso, um certificado de pós-doutorado. Então, é muito interessante, né? Porque você vai fazer um projeto e vai ter a possibilidade de participar de um programa que te capacita ainda mais, que você pratica, né? Na prática é a melhor coisa, né? Você aprende ainda mais. E uma vez finalizado esse pós-doutorado, de 3 meses como mínimo a 2 anos como máximo, a faculdade vai emitir para você um certificado como pós-doutorado, tá bom, gente? E agora? Perfeito. Como funciona? Eu tenho interesse em entrar nessa universidade. Como é o método de ingresso, né? É agora, gente. Eu me identifiquei, gostei das carreiras, das possibilidades da graduação, da pós-graduação. Como que agora eu posso fazer para ir nessa universidade, né? Então, a UBA, Universidade de Buenos Aires, tem um método de ingresso,
tá? Ele é realizado através do Ciclo Básico Comum, conhecido como CBC, tá? O CBC corresponde ao primeiro ciclo de todas as carreiras e cada carreira tem um CBC com matérias referentes a cada carreira, tá bom? Ele não configura num curso de ingresso, tá? Mas faz parte da carreira e conta como horas de estudo, tá bom? Então, esse CBC é muito importante e é uma forma de você ingressar na universidade, né? Tipo, ter aquele primeiro contato com a Universidade de Buenos Aires, né? E quanto é o tempo de duração do CBC e é obrigatório? Isso daí é uma pergunta que provavelmente você já fala, nossa, é obrigatório fazer o CBC? Sim, pessoal. É completamente obrigatório, tá? E o tempo de duração é de 6 meses a 1 ano, tá bom? A gente recomenda, na verdade, é recomendado cursar as disciplinas em 1 ano, tá? Ou seja, 3 disciplinas por quadrimestre, é o recomendado. Mesmo que o número máximo de disciplinas do CBC permite ao aluno cursar por 3, por quadrimestre, ou seja, então, o CBC é completamente obrigatório e tem um máximo de 6 a 1 ano, e você pode fazer, dividir, né, para não ficar tanta coisa, né, de 3 em 3, né, para você poder finalizar nesse 1 ano que seria o máximo, né, no caso. Ou seja, podem fazer, por exemplo, 3 disciplinas. É um exemplo, tá, gente? Pode fazer 3 disciplinas de março a dezembro por quadrimestre ou de 6 disciplinas de agosto a dezembro, tá? Mas uma coisa que vocês precisam ter em consideração que esse CBC é totalmente obrigatório, ou seja, eu vou falar assim, não vou fazer CBC e eu vou entrar, não é assim. É obrigatório. A universidade, o requerimento dela para poder ingressar na universidade é começar fazendo o CBC, tá, gente? Então, isso é completamente importante, tá? Temos também as modalidades do CBC, né? Tem a modalidade, no caso, presencial e a modalidade à distância. Talvez, por exemplo, você brasileiro que quer ter essa oportunidade e agora fala assim, nossa, não posso ir morar lá. Tudo bem, tem a modalidade CBC à distância, que é muito interessante, tá? Ela é nova, né? Ela começou no século XXI, né? Falando de novo, mas na verdade não é tão novo assim. Então, a diferença dos outros CBC, nesse caso, o CBC, o aluno não vai estar na lista de chamadas, porque vai ter aulas presenciais, né? Mas você vai ter a possibilidade de não estar nessa lista de chamadas e você terá as chamadas de tutoriais, né? Tutoriales, que eles chamam, tutoriais, né? Da qual você vai fazer de acordo com o senso de responsabilidade da universidade. Então, você vai ter acesso à plataforma online, né? Vai ser disponibilizado um professor que vai te ajudar, vai te orientar de forma online, né? Vem com as matérias de estudo. Ou seja, você vai precisar fazer algumas matérias de estudo, você vai ter um auxílio de um professor todo de forma online, tá? Isso daí vai ajudar muito você, se você, por exemplo, na hora não precisa vir para cá para ficar de forma presencial para fazer o CBC, tá? Você precisa ver todas as matérias, né? E tudo de conteúdo obrigatório para leitura, tá? Então, todas as leituras obrigatórias, todos os seus conteúdos, só precisa fazer tudo isso, mas você vai ter uma orientação de um professor online, então, isso daí você não precisa se preocupar, né? E também o CBC vai ter aulas presenciais, tá? Mas, no caso, como você vai estar na modalidade CBC à distância, não vai ser necessário de você participar dessas aulas presenciais, tá? Não é obrigatório.
eles vão ter aulas presenciais, mas você não precisa obrigatoriamente participar dessas aulas. Mas assim, lógico, aula presencial sempre é muito importante, tanto porque você precisa de uma dúvida assim no momento, você tem a possibilidade de perguntar a um professor que está aí 100% para você, né? Então, todas as dúvidas, revisar as matérias, tudo isso é muito importante. Mas se você não tiver a possibilidade no momento de estar, o CVC à distância é ideal para você. Mas se quiser participar dessas aulas presenciais, mesmo tendo CVC à distância, nossa, viajei, por exemplo, na Argentina, estou ali, vai ter uma aula presencial? Vai. É importante porque você vai poder tirar todas as suas dúvidas, ver as matérias, tudo que ficou ali que você não conseguiu falar com o professor, então esse é o momento certo, tá bom? Você vai ter acesso também livre a todas as aulas, no caso do CVC, né? No módulo presencial, para auxiliar suas necessidades. Então, reformulando, né? À distância, você vai ter todas essas oportunidades também, gente. Mas, se você não estiver na Argentina, você não vai ter essa possibilidade de aulas presenciais para tirar dúvida no momento com o professor, tá? Então, você vai ter acesso a essas aulas presenciais, mas você, se não estiver lá, você não vai poder participar, né? Então, mais uma coisa, assim, totalmente importante, tá? Que vocês precisam estar totalmente cientes. Mesmo vocês estando no CVC à distância, vocês precisam fazer todas as avaliações, as provas, de forma presencial, tá? Então, perfeito. Eu viajei para o Brasil para ficar com minha família. Eu estou estudando no CVC à distância, estou estudando as aulas. Tenho um professor de forma online que eu posso conversar com ele para tirar minhas dúvidas, tudo. Perfeito. Mas chegou o dia da prova, da avaliação, você precisa ir presencialmente para poder fazer a prova, tá? Isso daí você precisa estar ciente. Então, o que eles vão, na verdade, ajudar é no tempo que você tem as aulas, por exemplo, durante a semana. Mas vamos supor, eu tenho 2 meses de aula, perfeito, e no final do segundo mês tem uma prova. Essa avaliação você precisa estar presente, tá? Só para deixar claro. E cientes, né, que tem a possibilidade à distância, mas mesmo assim eu preciso ter muito claro que eu vou precisar ir presencialmente a fazer as provas, tá bom? Então, isso daí é totalmente importante, tá? No UBA, né, siglo XXI, que a gente chama, que no caso da distância, você vai receber o cronograma com as aulas da faculdade, o conteúdo, né, são os mesmos, as provas, mas porém, tá? Então, vamos lá. Os conteúdos, tanto à distância como a presencial, são os mesmos, mas as provas são diferentes, tá? Então, mas não tem problema, né? A gente não vai copiar do coleguinha, né? Então, não tem problema ser diferentes. Mas só para vocês estarem cientes, mesmo tendo o CVC à distância como a presencial, as provas vão ser diferentes, né? Então, na UVA, né, 21, que no caso estamos falando da modalidade de distância, você vai ter a vantagem, né, de estudar para as provas anteriormente pelas páginas, né, eles vão dar todos os sites, as plataformas, vocês vão poder ver tudo certinho, tá? E os alunos vão ter totalmente acesso a todo o material das aulas, aos horários, aos professores, às sedes. Então, você vai ter completamente acesso, tá? A única diferença é que você vai poder ter as aulas de forma online, mas fazer as provas de forma presencial, tá bom? Agora eu vou dar um exemplo assim para vocês mais ou menos entenderem. No caso de como funciona o CVC, né? Então, se foi, por exemplo, na segunda-feira, na aula de química, e sentiu um pouco de dificuldade,
tá? Foi na aula de química, tá? Senti dificuldade, não gostei. Não é que não gostei, não tô entendendo muito bem o que o professor tá falando. Você tem ainda, por exemplo, até sábado da mesma semana para repetir a mesma aula, tá? Você vai ter acesso, mas em diferentes horários e professores, ou seja, você vai ter acesso a esse material sem problema algum, tá? Então, eu tive dúvida, vou ter outra aula para poder entender melhor como que soluciona um problema específico. Não entendi muito bem a dinâmica do professor. Você vai ter em outro horário, né? A mesma aula, mas com outro professor diferente, tá? A disciplina, por exemplo, de introdução em pensamento científico, introdução de conhecimento da sociedade e do Estado, matemática, química, física, introdução da biofísica, biologia, introdução da biologia celular, são algumas das matérias que você pode fazer também, no caso específico de uma carreira, por exemplo, falando de medicina, tá? Eu tive uma dúvida, posso fazer novamente a matéria, porque são matérias complexas, né? A gente não tá falando de uma coisa, nossa, eu vou entender em seguida o que tá falando. Não, pode surgir muita dúvida, gente. Todo mundo pode ter essa dificuldade. Então, vocês podem ter acesso a falar com o professor e ter outra aula, repetir para você entender melhor. Então, não tem nenhum problema, é totalmente comum, tá bom? Vamos agora falar, perfeito. Você me falou tanto nome estranho, você falou tanto nome diferente de aulas, mas vamos lá. Será que qual que é o grau de dificuldade dessa universidade, a Universidade de Buenos Aires, né? Olha, a gente pode dizer que vai depender muito de você. Assim, toda universidade depende muito do aluno, né? Vai depender da dedicação, de quanto esforço você vai fazer, né? Porque todo esforço, todo o conhecimento que você adquira faz a diferença, né? Então, depende muito de você. Então, o seu sucesso vai depender de você, não depende de mais ninguém, tá? Então, é dedicação. Você está disposto a sacrificar, por exemplo, alguns momentos para poder seguir o seu sonho? É isso? Então, depende totalmente de você, né? E todo esforço vai ter, no final, uma recompensa gigante. Se esse é realmente o seu sonho, o que você quer para a sua vida, para a sua carreira profissional. Então, vai depender totalmente de você, tá bom? E o que a gente quer, né? A gente quer que o nosso aluno entenda, né? Que toda mudança requer uma adaptação. Então, tudo que você vai mudar na sua vida, você vai precisar, vou precisar me adaptar a isso para no final ser melhor ainda, né? No início vai aparecer um monte de dificuldades. Isso é normal, gente. Nada é fácil. Tudo tem uma dificuldade, mas tudo no final vale a pena. Então, assim, a gente precisa sempre de dedicação, de foco. E tudo isso no final é superado. Tá? Então, tudo tem a sua recompensa. Você vai estar em outro país, você vai conhecer pessoas diferentes, com muita vontade de vencer, né? Tipo, eles têm assim, pensaram, nossa, eu tive uma meta na minha vida, num objetivo. Eu sei que não vai ser difícil, mas no final é a vontade de vencer, né? Então, a satisfação do final é a melhor parte, gente. E vocês vão sentir maravilhosos depois, né? Quando falar assim, nossa, eu venci, eu entrei, me formei. É a melhor satisfação do mundo, gente. Bom, gente, depois da gente conversar, né, sobre o grau de dificuldade que tem a Universidade de Buenos Aires, a gente vai falar também um pouquinho, né, por exemplo, de qual que é o tempo de duração da carreira, né? Por exemplo, a gente já comentou de algumas das faculdades, né? A gente falou da graduação, das licenciaturas, dos técnicos, do mar de possibilidades que a Universidade de Buenos Aires oferece para o estudante. No caso, falando especificamente da carreira de medicina, a gente sabe que tem, né, um tempo de duração de 7 anos
incluindo o tempo de estudo do CBC, que a gente já explicou como funcionava o CBC. Então, esses 7 anos já inclui o estudo do CBC. Outra pergunta que talvez surge na cabeça da maioria dos estudantes, né, que tem interesse em estudar na Universidade de Buenos Aires, é quando iniciam as aulas. No caso das aulas da UBA, né, eles têm início todos os meses, em março e agosto de cada ano. Então, é um alerta para a gente ficar sempre atenta nesse período, né? Março, agosto, porque a maioria das vezes é o tempo, né, que inicia as aulas da UBA. Tá? E como que o início? E agora? Perfeito, eu gostei. O que eu faço agora? Então, qual que é o método de ingresso? O que eu vou fazer, né? Então, para ingressar, né, a um curso de graduação da Universidade de Buenos Aires, os candidatos não precisam realizar exames de admissão e sim a realização da inscrição do ciclo básico comum. Tá? Depois a gente vai colocar na descrição do vídeo a página que vocês podem ingressar, né, que é www.cbc.uba.ar, tá? Então, ali vocês podem fazer a sua inscrição para você já iniciar esse sonho, essa caminhada maravilhosa, né? Começando primeiro com o ciclo básico comum, né? No caso de estudos da Universidade de Buenos Aires, tá bom? A gente já falou, né? Já comentou, já explicou, né? O CBC, né? Ele tem um sentido de orientar, tá bom? Quando o aluno vai se comprometer realmente com curso específico, depois do ano de vida da universidade, né? Tendo a sua oportunidade de conhecer também o campus, né? A aplicação de várias especialidades, né? Bem como possibilidade de trabalho para graduados já. Então, é muito interessante esse CBC. O método deles eu acho maravilhoso, né? Porque você tem aquele primeiro encontro, conhece as matérias, você tem até matéria específica da carreira. Então, isso daí é maravilhoso, né? Ele te orienta, gente, no sentido de você conhecer realmente o que você está entrando e querendo fazer na universidade, né? Então, isso daí é incrível. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês, né, nessa jornada, como iniciar, né, como que foi, o que eu vou fazer agora, vocês vão saber um pouquinho da história de vivência de um estudante do instituto chamado Caio Vitor, que ele começou a caminhada dele em 2009. Então, eu acho muito interessante para vocês saberem, assim, como que uma pessoa, como que foi a vida dele, como foi, será que me identifico? Será que é isso mesmo que eu quero na minha vida? Vamos ler um pouquinho a história dele, gente? Então, vamos lá. Em 2019... decidi que planejaria cursar medicina na Faculdade de Buenos Aires, UBA. Então, precisava investir na língua espanhola. Logo, comecei os estudos em uma escola de idioma, porém não foi como eu esperava. Infelizmente, não tive muito a ajuda que precisava em relação a como fazer o exame de proficiência CIEL S5. Apenas aprendia o que a escola proporcionava por meio de seus livros. Foi então que busquei outros meios de aprendizado e conheci o Instituto Aprender Espanhol Online, um curso maravilhoso que me deu todo o suporte para saber como era a prova e praticar exercícios que possivelmente iriam me pedir na hora do exame. Além disso, pude conhecer pessoas de outras regiões através das classes online e aprender muito sobre a cultura da Argentina, já que o curso conta com professores nativos de lá. Em 8 meses, eu melhorei muito o meu espanhol e consegui meu certificado no exame internacional CIEL S5 com nível C1, um nível que nunca imaginei que conseguiria. Tudo graças aos meus colegas do curso, aos professores e toda a equipe do Instituto Aprender Espanhol Online. E sempre me ajudaram muito. Agora é esperar para iniciar
os estudos na faculdade estrangeira. Gente, que história maravilhosa! O que vocês acharam? Se ele consegue, por que vocês não conseguiriam, né? É um caminho que deu um sonho, né? Que muitos estudantes que estão esperando estudar no estrangeiro vão procurar, né? Então, o que a gente dá como recomendação final para você, né? Que quer entrar na Universidade de Buenos Aires, é seu sonho. Lembre que o espanhol é fundamental, gente. O espanhol é essencial se você realmente tem um sonho de ir na Universidade de Buenos Aires. Tenha muito cuidado com promessas que em meses você vai conseguir aprender o espanhol, tá? Você precisa de foco, dedicação. Procure uma escola que possibilite esse tipo de aprendizagem de uma forma segura e correta. Que te possa ajudar com o vocabulário, que é essencial, gente. Quando você vão numa universidade, intercâmbio estudantil, vocabulário é totalmente importante, tá? Na prova de proficiência é essencial, tá bom? Então, na hora de fazer a prova, da certificação da língua espanhola, é muito importante. Então, procure, desde o início, professores capacitados que possam te ajudar nessa caminhada, nessa jornada, tá? Então, muito obrigada, gente, por me ouvir até aqui, né? É conhecimento que é muito importante para vocês nessa caminhada, né? Eu espero que ajude vocês de coração, né? Toda essa informação, de alguma forma. Lembre primeiro de escolher a sua carreira, a carreira que te identifica totalmente, né? E você depois, imaginem ter essa oportunidade de estudar na universidade tão prestigiosa como é a Universidade de Buenos Aires, né? E não deixe de tentar, porque tudo no final vale a pena, tá bom, gente? Então, um grande abraço, sorte e vejo vocês em nossos próximos episódios. Beijo, gente! Foi bom? Não, mas se eu estiver falando também, eu posso tomar beber água e voltar, né? Tipo, é normal também, né? Eu acho. Aí eu faço assim e sai no microfone, pum, negócio assim. Não, e a primeira gravação eu tava falando e pum, deu um tchuk no microfone. Porque eu falo com as mãos, você sabe disso, né? Para de olhar assim, me com vergonha, porque não sei se eu tô errando. Aquela pressão básica. Tadinho. Uhum. Tá, mas você não quer ver a luz? Tá tudo certo, então? É porque eu vi ele meio incomodado e falei assim, não, peraí, vou pegar um corte que dê pra cortar legal. Ai, meu Deus, Rodrigo. Mas tô indo bem? Tô falando bem? Tá, você não tá falando, não tá falando espanhol, tá dando dele tudo certinho. Até o espanhol você falou assim bem devagar. É porque o artigo ele existe em palavras mais chatinhas. Vou começar isso de novo, desculpa. Tá aparecendo um daqui? Bom, gente, e agora que a gente falou da graduação.